Botei. Williams, como explicar esse resultado de hoje? O time fez um grande primeiro tempo. Como explicar esse resultado de hoje? O Curitiba fez um baita primeiro tempo, teve até a chance de ir para o intervalo com 2-0 e de repente volta para o segundo e toma 2 gols em praticamente 8 minutos e depois ainda leva o terceiro. Boa noite, torcida Coxa Branca. Lógico, não é o resultado que a gente queria. Como vocês mencionaram, a gente fez um grande primeiro tempo, a estratégia foi bem efetuada por todos os atletas. Na volta do segundo tempo, a gente teve um momento ali de instabilidade e, infelizmente, a gente sabia que se a gente concedesse transições para a equipe do Corinthians, eles são mortais nesse tipo de jogada. E, infelizmente, a gente acabou sofrendo os 2 gols e tomamos um pouco do nosso remédio, né, que é uma bola parada também, a gente tomou um gol ali muito rápido. Williams, uma pergunta aqui. Depois de uma sequência que o Curitiba teve ali no campeonato, começou a crescer de novo, depois de tantos jogos sem vencer, agora 3 derrotas seguidas, eu queria saber qual a dificuldade, não só no campo, mas também fora, motivar os jogadores a buscarem um melhor e voltar a ter boas atuações para seguir crescendo e conseguir sair da zona de rebaixamento, porque agora com 14 pontos vai ficando difícil o Curitiba na 18ª posição, tem dificuldade de situação para o resto do campeonato. É uma situação difícil, mas a gente já, conversando com os jogadores, zerar tudo que já passou. A gente tem 19 finais pela frente, um novo campeonato. Então, lógico, vai doer, vai sangrar essa derrota, até porque a gente vinha fazendo uma grande partida, mas pensar nisso aí, focar para frente, reanimar o grupo de jogadores. A gente vem num processo de evolução, não é qualquer time que vem aqui na Arena Corinthians e joga da maneira que a gente jogou. Criamos diversas oportunidades, lógico, você não vai passar 90 minutos sem que o Corinthians, dentro da sua casa, também crie oportunidades. Mas, como eu falei, foi um momento de estabilidade ali no começo do segundo tempo, infelizmente a gente sofreu os gols, mas um momento crucial, nos 19 minutos, a gente poderia ter empatado a partida e seria um novo jogo de novo. Então, são detalhes, e essa competição, ela é cruel, então o detalhe resolve o jogo. Então, a gente vai focar, reorganizar, remotivar todo mundo e vamos para cima de novo, porque a gente tem, friso de novo, 19 finais pela frente. E é assim que a gente vai encarar. Boa noite, Williams. Vocês já conseguiram identificar assim, o que aconteceu para gerar essa estabilidade, né, no começo do segundo tempo, até as trocas feitas ali, né, pelo Luxemburgo, usando mais os lados, né, com o Wesley, mudando o posicionamento do Renato, o que levou ao desacerto, né, na defesa do Curitiba. Queria te perguntar também do primeiro tempo, né, aí o mérito do time para ter conseguido vir, jogar bem, abrir o placar, mas essas duas situações especificamente, né, que foram jogos bem diferentes. Sim, no primeiro tempo a gente conseguiu neutralizar a força do Corinthians, né? E aí, dentro da nossa estratégia, a gente estava bem preparado para tanto manter a posse, circular e criar oportunidade, porque a gente sabe que circulando a gente ia, de repente, achar algumas brechas para tentar penetrar a defesa deles. Já na volta do segundo tempo, como eu mencionei, foram lances casuais. Tomamos um gol de bola parada e tomamos um gol numa situação de transição que, de repente, a gente poderia ter rebatido a bola. Então, são detalhezinhos que fazem muita diferença no jogo. Williams, você falou vem 19 finais pela frente, é um segundo turno inteiro. O que o Curitiba já aprendeu, que errou nesse primeiro turno, e o que já vem mudando, que tem que continuar para um segundo turno para sair dessa zona de rebaixamento? Como a gente vinha comentando na semana, né? Uma mudança de mentalidade, né? Os jogadores absorveram bem a ideia de jogo. Lógico, como a gente citou, é um campeonato muito difícil. A gente tá aí buscando os resultados para sair dessa situação. Mas uma coisa a gente pode garantir para a torcida Coxa Branca: não vai faltar empenho e não vai faltar dedicação nesse segundo turno inteiro. Esse grupo de jogadores, ele está chateado demais. São caras aqui que compraram não só a ideia do clube, mas a ideia do Thiago e junto com nós todos da comissão. E, lógico, a gente vai passar por alguns percalços, mas a gente nunca vai esmorecer e nunca vai desistir. Como vou frisar mais uma vez, a gente tem 19 finais. E dentro disso já começa contra o Flamengo. Então eu já convoco desde já a nossa torcida, que é muito forte dentro do Couto Pereira, para que a gente possa fazer um grande jogo e já largar bem nesse segundo turno.
Williams, depois de um bom primeiro tempo, o Coritiba no segundo conseguiu, voltou a sofrer com a falta de mobilidade no ataque, né? O Robson acaba sentindo, cansando um pouco, e tanto que você substituiu ele para colocar o Juan Assis. Eu queria saber sobre essa falta de mobilidade, essa sobrecarga que tem causado o Fran Sérgio para levar a bola até o ataque, e se isso pode ser mudado nas próximas rodadas, e você pode fazer junto com o Thiago Kozlowski algumas alterações que deixem o time com maior velocidade. Na verdade, assim, a gente pratica um jogo posicional que se adapta muito de acordo com o adversário. Lógico, a gente tem uma grande equipe do outro lado e muitas vezes eles podem neutralizar isso. E a estratégia do Corinthians no início do segundo tempo, eles tiveram êxito, fizeram os gols, mas a gente poderia ter empatado aos 19 minutos, que seria um jogo totalmente diferente. Então, eu enxergo um pouquinho diferente, não que tenha faltado mobilidade, mas sim o Corinthians conseguiu, de repente, nesse curto período ali dos 15 minutos iniciais do segundo tempo, ganhar um pouquinho mais dos duelos individuais e setoriais, e isso causou um pouquinho de dificuldade para nós. E a partir do momento que a gente conseguiu reestabilizar e voltar para o jogo, a gente ainda conseguiu algumas oportunidades de empatar o jogo. Então, eu procuro enxergar um pouquinho sempre o copo mais cheio, né? É lógico, ninguém está feliz com essa derrota, mas a gente vai reerguer e retomar forças para que a gente possa fazer esse início de segundo turno bem melhor. Williams, queria te perguntar sobre a posição de centroavante, né? Você, como também um membro da comissão técnica, no dia a dia, acho que pode falar bem também sobre os trabalhos, as preparações. O Diogo vem jogando, né? A gente tem um revezamento até no banco entre o Edu, o Pinho, hoje o Lucas foi colocado ali a partir de determinado momento. Como é que está essa disputa, né, na cabeça de vocês? A ideia ainda é procurar uma melhor forma, e até no caso do Edu, né, ainda falta uma questão física para ele ter mais condições? Na verdade, o Edu é um grande jogador, eu tenho certeza que vai nos ajudar aí nesse segundo turno. Como também é o Diogo e o Rodrigo Pinho, a gente está bem feliz com as três opções que a gente tem. Lógico, pensando no Lucas e falando especificamente do jogo de hoje, o que a gente quis? Utilizar um atleta que tem características mais técnicas, tanto para atrair a zaga deles, que de repente eles tivessem uma quebra de linha, para que a gente pudesse atacar as costas deles com os extremos. Conseguimos em algumas oportunidades, mas faltou o detalhezinho do último passe para que a gente conseguisse concluir melhores jogadas. E lógico, durante a semana a gente vai estar observando, vai estar levando eles lá junto com o pessoal da análise de desempenho para a gente tentar corrigir esses erros e para a gente fazer um melhor jogo lá no Couto Pereira. Williams, o quanto dói esse resultado, especialmente, de novo, repito, pelo que o Coritiba fez no primeiro tempo? Se você já teve a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Diogo Oliveira e com o Robson, que tiveram oportunidades ali, e eu vi que pelo menos 2 vezes eles estavam nitidamente irritados ali depois das chances que eles perderam. Lógico, nenhum atleta profissional quer perder uma oportunidade de gol ali na frente, né? Mas méritos também para o Cássio. O Cássio é um grande goleiro, né? A grande envergadura que ele tem, ele conseguiu interceptar as chances que a gente conseguiu. E até no detalhe ali do Diogo, ele escorrega, né? A gente sabe que essa grama mista aqui, às vezes, de repente, você vai firmar o pé de apoio e dar uma escorregada. Se ele tivesse equilibrado, eu acho que ele com certeza teria feito gol. Mas são detalhes como a gente colocou do jogo, né? E isso a gente vai corrigir durante a semana, vai trabalhar ainda mais para que eles consigam chegar lá no Couto Pereira e quando tiver essa chance, matar e a gente sair com o resultado positivo. Williams, na próxima rodada o Coritiba não vai ter o Vitor Luiz disponível e tem no Jamerson não muita confiança, né? Tanto que os jogadores têm alternado entre um jogar titular e na outra partida o outro. Eu quero saber se pode rolar uma mudança no sistema defensivo do Coritiba, pode acabar descendo um meio-campista para subir um lateral e ter outra opção nas próximas rodadas. Na verdade, o Jamerson retorna de suspensão, é um atleta que tem total confiança, ele vem crescendo muito de produção, nos últimos jogos tem nos ajudado muito, tanto que se você pegar as estratégias que o Red Bull fez contra nós, eles sofreram bastante com o nível de força que ele tem, ele ganha muito duelo ofensivo, principalmente pela sua força e pela sua velocidade, mas é um atleta que tem nossa total confiança. Então, eu vejo que se a gente não tem o Vitor Luiz, o retorno dele provavelmente possa ser tranquilo. Williams, imagino que você queria estar falando numa entrevista pela primeira vez assim, como treinador que ficou na beira do campo por outra situação, né, de vitória. Mas queria saber como é que foi a tua experiência de comandar o time, tal, todo esse movimento, até agora, na entrevista,
dando as explicações e tal. Esse é o momento aí de carreira, seu trabalho no dia a dia também para ajudar o clube. Lógico, a gente sai com o sentimento de que a gente poderia ter feito um melhor jogo, mas falando especificamente, eu agradeço muito a confiança tanto da nossa diretoria quanto do Thiago Kozlowski, que desde que ele chegou no clube a gente fez uma amizade muito boa, e não só pela amizade, mas é um cara qualificadíssimo e que está capitaneando esse elenco de uma maneira exemplar, cara. E eu tenho certeza que com esse trabalho que ele vem desenvolvendo, a gente vai melhorar cada vez mais e vai fazer um baita segundo turno. Obrigado, Willians. Boa noite a todos. Terça-feira, reapresentação às 13 horas. Obrigado, boa noite a todos.